É tão legal essa fase, né? É uma fase especial. E falando nessa fase, eu lembro de um episódio na minha vida em que eu, certo dia, procurei minha mãe. Falei: mãe, eu tô com dor de barriga. Aí ela olhou pra mim e falou: vai no banheiro, né? Primeira coisa, né? Mas mãe, não é essa a dor de barriga. E aí ela pegou assim, parou, pensou um pouquinho e falei: já sei o que eu vou fazer, espera um pouco aí. Aí eu fiquei lá sentadinho. Ela foi no quintal de casa, pegou umas folhas de boldo. Quem aqui já tomou boldo? Levanta a mão. Meu Deus, irmãos, misericórdia. Aquele negócio diz que limpava, desintoxicava, né? Fazia alguma coisa que é bom, né? Mas era terrível para mim. Eu acho que naquela época eu preferia a dor na barriga do que ter que tomar o tal do boldo. Aí eu falava assim: mãe, mas não dá para colocar um pouco de açúcar, né? Não, tem que ser sem açúcar. Eu quase morria com o tal do boldo, né? Mas eu sabia que eu tinha que tomar e que aquilo iria fazer bem para mim. Mas, para os irmãos terem uma ideia, o copo chegava perto de mim, eu sentia o cheiro, e como dizem alguns, já chamava o Hugo, né? O Hugo já era uma hora que não tinha como. Só que sentia o cheiro do negócio, aquilo já me embrulhava, e o que tinha que sair acabava saindo mesmo, né? Mas é interessante que tem algumas coisas na vida da gente que tem que acontecer para trazer benefícios, né? Algumas coisas que são ruins. Por exemplo, você pega uma criança e pede para ela tomar um remédio. Você fala de remédio, ela já sai correndo. Ela faz o que puder para evitar aquilo. Porque o gosto, às vezes, de algumas coisas é muito amargo, apesar de fazer bem para nós, né? E hoje nós vamos falar sobre um texto bíblico que revela um pouco de algo que precisava ser bebido pela pessoa de Jesus, o chamado cálice de Jesus, que foi um cálice amargo, que foi um cálice terrível, mas foi algo necessário para que eu e você estivéssemos hoje aqui, para que eu e você tivéssemos a oportunidade de abraçar e de se relacionar com Deus, de ter um relacionamento íntimo com o Senhor. E eu queria que você abrisse sua Bíblia em Mateus 26, Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículos 36 a 45. E queria pedir que você se colocasse em pé à medida que você for achando o texto. Procure o texto e coloque-se de pé, por favor. Mateus 26, versículos de 36 a 45. Esse é um texto muito interessante da palavra de Deus. Eu tinha várias dúvidas sobre ele, e eu lia e relia e tentava encontrar e procurar nesse texto o que era esse tal desse cálice que Jesus bebia, ou que viria a beber. Todos encontraram? Amém? Mateus 26, de 36 a 45. Diz assim: então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos. E disse a Pedro: então nem uma hora pudesse velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez, orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecidos, porque os seus olhos estavam pesados.
e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhes: dormi agora e repousai, e eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Vamos orar. Querido Pai, nós queremos Te agradecer por estarmos aqui, pelo privilégio que o Senhor nos dá de louvarmos o Teu nome, de falarmos contigo, de contribuir para o Teu reino, de sermos desafiados. E agora queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, porque estamos diante da Tua Palavra. E sabemos que essa Tua Palavra ela é viva e ela é eficaz para transformar as nossas vidas. Por isso nós pedimos, Senhor, fale conosco. Que o Senhor esteja ministrando com o Teu Espírito Santo os corações aqui. É o que nós Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se, podem se acomodar. Ok? O cálice de Jesus. Esse texto ele fala de 3 orações, pelo menos, que Jesus faz. Da mesma forma, orando intensamente. E fala que Jesus está passando por um sofrimento terrível. Ele está angustiado, ele está sofrendo. E algumas perguntas surgem nesse texto. Por exemplo, o que levou Jesus a sofrer tanto antes da sua morte? O que trouxe uma angústia tão forte a ponto de, como no outro texto de Lucas, ele chegar a suar sangue? O que foi isso? Ou que sofrimento é este capaz de causar tamanha angústia no próprio Senhor Jesus? Lembrando que as Escrituras dizem que Ele é o próprio Deus. O que pode causar tamanha angústia? Seria o sofrimento que Ele ia passar pela cruz? Seriam os tragos? Seria a angústia de saber os detalhes de tudo que Ele ia passar? O que seria esse sofrimento? Que cálice era aquele a quem Jesus se referia? Qual o seu conteúdo? Qual era o cálice? Né? E a gente pode parar e pensar num cálice aí. Pode trazer para nós. Isso. Vamos sugerir aqui essa figura de um cálice. Tá? É um cálice, tá? Ok? O que tinha nesse cálice? O que tanto Jesus estava angustiado por beber? O que parece que é Coca-Cola. Mas a gente sabe que o sofrimento que Jesus tinha ali não dizia respeito a algo agradável, porque ele fala: passa de mim esse cálice, mas contudo que seja feita a sua vontade. Você já se parou para perguntar que cálice é esse? Do que ele está falando? Porque o texto aqui só sugere a questão de um cálice, mas não fala e não há uma descrição nesse texto de que cálice Jesus estava falando. Quais as implicações físicas e espirituais que estavam por vir? Do que Jesus estava ali angustiado? Por quê? Seria o sofrimento físico a causa de tamanha aflição e angústia? Hoje de manhã as mulheres tiveram o privilégio de assistir um trechinho do filme Paixão de Cristo. E elas viram um pouco do sofrimento. E estudando esse texto, eu consegui encontrar um relato de um médico que fala sobre como ele interpretaria aquele sofrimento ou tudo aquela angústia que Jesus passou na perspectiva do sofrimento físico. Eu queria que os irmãos acompanhassem esse vídeo comigo. Ele é legendado, então eu vou tentar traduzir. Tem algumas partes que talvez eu não consiga, porque fala um pouco rápido, mas que os irmãos tentassem entender, ou a gente tentasse se projetar ali talvez na mente de Jesus, para entender um pouco do que viria e do que estava causando tanto sofrimento em Jesus. Tá bom? Vamos lá. Eu acredito que o sofrimento de Cristo e a demonstração de todo tipo de aflição fisiológica sobre a qual o seu corpo humano está são manifestos no jardim do Getsemane, onde é descrito que ele estava suando sangue. E lá está bem documentada uma condição médica em que pacientes que estão sob enorme quantidade de estresse emocional e fisiológico podem de fato
suar sangue por causa do estouro de pequenos vasos sobre as glândulas, expelindo o sangue. O chicote. O açoite envolveu o uso de um chicote curto com peças geralmente de metal. Às vezes ossos, às vezes peças de porcelana envolvidas nessas tiras de couro, que eram utilizadas para rasgar normalmente as costas, os ombros e as pernas da vítima. E as primeiras chicotadas rasgam uma parte específica do corpo, cortando a pele, mas eventualmente, uma vez que as camadas externas se abram, elas começam a chegar aos músculos e tendões. E naturalmente, ao longo do caminho, elas cortam todos os vasos sanguíneos e esta... Ele continua perdendo sangue. A planta que foi descrita, na verdade, tinha um espinho muito longo. Não os espinhos pequenos que pegaríamos de uma rosa. Estes eram espinhos que normalmente de uma polegada e meia. O couro cabeludo tem muito sangue. Os espinhos são empurrados, teria passado por todo o couro cabeludo, provocando enorme perda de sangue. Eu vi pessoas que sangraram até a morte por apenas uma lesão no couro cabeludo. Portanto, não é uma lesão pequena de ter dessas coisas empurradas para dentro da sua cabeça. Carregando a cruz. Normalmente, quando a vítima tinha que carregar a cruz, era descrito na literatura, melhor dizendo, na literatura romana, que ela levava a barra horizontal. E a barra horizontal, sozinha, tinha 50 quilos. E, obviamente, o seu braço está preso aqui, agarrado em cima da barra transversal, e você cai. E precisa de ajuda para se levantar. Então, ele teria precisado de ajuda para se levantar. Se ele caiu, existe uma grande chance de ele ter batido o peito. O que então poderia contar com a possibilidade de uma lesão cardíaca. Os cravos. Anatomicamente, podemos considerar o pulso como parte da mão, e é assim que os pregos foram colocados entre o rádio e a urna, nessa posição que se encaixa na definição de estar na mão. E é uma posição em que o prego não vai rasgar a mão. Outro ponto interessante sobre a colocação dos pregos é o nervo médio. Passa exatamente através daquela parte especial do pulso, de modo que a destruição ou choque do nervo teria provocado enorme dor. Cada vez que você tentasse tomar um fôlego, você estaria agonizando, você estaria empurrando os pés em dor, e então você estaria pendurando os braços. E assim você alterna uma dor com outra. A lança. Portanto, mesmo se ele sobrevivesse à presente crucificação, ele teria que sobreviver ao que me parece uma lesão letal da lança. Isso define se ele está vivo. E ele é descrito. O sangue teria que vir de uma artéria pulmonar, veia pulmonar, aorta, veia cava ou uma outra. Nenhuma dessas lesões, a menos que fossem tratadas por um médico especialista como ele, poderiam resistir depois de alguns minutos. Realmente mataram, né? Cristo, como Filho de Deus, poderia ter sobrevivido a qualquer coisa. Ele escolheu manifestar-se como ser humano naquele período da história, e ele permitiu-se morrer. E como humano naquele momento, ele não poderia ter sobrevivido a essa espécie especial de trauma, essa série especial de traumas. Isso não é possível. Cristo é Deus. Ele poderia ter sobrevivido a tudo, e ele escolheu ser Cristo, o homem, naquele período da história, para morrer em nosso lugar. E pela autolimitação de permanecer sendo humano, ele morreu. Ele não sobreviveu ao evento. Eu estou profundamente impactado por isso.
como eu percebo que o preço, quando eu percebo que o preço que ele pagou foi algo que eu nunca teria estado disposto a fazer. Provavelmente por ninguém. É muito difícil para mim mesmo. Cantar músicas sobre a cruz, mesmo em adoração, pois eu realmente entendo que o preço que ele pagou. O que isso significa para você? O que tem a ver conosco? Ok. Seria essa a causa de tanta aflição de Jesus no Getsemane? Seria este o cálice que ele havia de beber, ou teria que beber, que estava por vir? Seria esse sofrimento que é tão intenso que na descrição de um médico não consegue, em que o médico descreve, ele não consegue conter as lágrimas, dizendo que entende especificamente cada uma das dores que podem ter sido suportadas por Cristo? Que sofrimento foi esse? Não se pode negar que o sofrimento físico é aterrorizante, agravado pelo fato de que tratava-se do próprio Deus, que ele sabia exatamente cada humilhação que ele iria passar. Pense na questão psicológica, além da questão física. Ali o que foi passado foi um panorama meio que físico, já é aterrorizante. Psicologicamente, então, deve ser uma coisa terrível. E há muitos filmes que relatam um pouco disso. Esse último, Paixão de Cristo, ele tentou mostrar a agressividade desse sacrifício. Mas seria isto o que aterrorizava Jesus ali no Getsemane? A gente não quer tirar o valor da dor, do sofrimento que Jesus passou. Mas, pensando espiritualmente, a gente sabe que não foi só isso. Não foi só tudo isso. O sofrimento físico foi suficiente para a gente já ser impactado. E a gente dá para perceber, os irmãos ali já sentindo um pouco dessa coisa, como teria sido, tem músicas até falando, eu nunca vou saber quanto foi o preço exato que foi pago por ele lá na cruz. Quanto custou tamanho sofrimento? Mas é bem verdade que, apesar desse sofrimento físico, houve um outro sofrimento, houve o tal do cálice que ele precisava beber, que fazia com que isso fosse multiplicado milhares e milhares de vezes. Jesus precisava do sofrimento físico para aprender da sua função messiânica, daquele que viria para sofrer e padecer em nosso lugar. Hebreus 2, 9 e 10 fala isso. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimentos o autor da salvação deles. Então era o objetivo de Deus que Jesus fosse até a cruz. E Jesus foi até a cruz por ele mesmo. Mas ainda fica a questão do que é esse tal cálice que ele iria beber. E aí, procurando entender um pouquinho disso, eu fui para o Antigo Testamento para entender com que o cálice de Deus estava ligado. Ou o que a Bíblia fala, de uma forma geral, sobre o cálice. Porque nesse texto parece que Jesus não dá instruções, parece que tem a ver com o sofrimento, porque ele está ali sofrendo por algo que havia de acontecer. Mas o que seria o cálice em si que Jesus precisava beber? A Bíblia fala no Antigo Testamento que em Isaías 51:17 diz assim: Desperte, desperte, levante-se, ó Jerusalém, você que bebeu da mão do Senhor o cálice da ira dele, você que engoliu até a última gota, a taça que faz os homens cambalearem. Outro texto de Jeremias diz: Assim me disse o Senhor, pegue de minha mão este cálice com o vinho da minha ira, e faça com que bebam dele todas as nações a quem eu o envio.
quando beberem, ficarão cambaleando, enlouquecidos por causa da espada que enviarei sobre eles. Tem mais um texto no Salmo que diz: o Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Então, tentando ver essa ideia do cálice à luz do Antigo Testamento, é claro que tem outras passagens que falam de cálice, mas num outro sentido. Essas falam do cálice ligado com a ira. Vamos ver no Novo Testamento que se fala sobre cálice? Vamos lá. A grande cidade foi fracionada em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira. Um outro texto ali em Apocalipse mesmo diz: um terceiro anjo o seguiu, dizendo em alta voz: se alguém adorar a besta e sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também beberá do vinho do furor de Deus, que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será ainda atormentado com enxofre ardente na presença dos santos anjos e do Cordeiro. Parece que esses versículos nos ajudam a entender um pouquinho do que seria esse cálice. E o cálice está ligado ali com a ira de Deus. Talvez algo que angustiava Jesus mais profundamente do que a própria dor, sem desmerecer a dor, que já era algo aterrorizante, era a convicção que ele tinha que ele iria receber na cruz a ira de Deus endereçada a mim, endereçada a você. E é terrível pensar nisso. Então, que cálice é esse? Podemos concluir que, em grande parte das vezes, a palavra está relacionada com a ira de Deus. O cálice que Jesus teve que beber é a ira santa, é a santa indignação de Deus contra tudo aquilo que é mal, pervertido, nojento. O cálice da ira. Jesus recebeu sobre si o castigo eterno que merecíamos. A consequência do pecado de todas as pessoas no passado, no presente e no futuro da humanidade estava sobre ele. A separação, a justa ira de Deus foram sentidas em seu corpo pelos nossos pecados. E é interessante você ver isso, e é interessante estudar isso, porque muitas vezes a gente lança a mensagem para as pessoas de que o sofrimento já era algo aterrorizante, e era. Mas tinha muito mais coisas por trás daquela cruz. Muito mais coisas. Sabe o pecado que eu e você cometemos hoje? Ele foi lançado sobre Jesus naquela cruz. O pecado que nós cometemos no nosso passado foi lançado sobre Jesus naquela cruz. O pecado que cometeremos no nosso futuro foi lançado. O pecado que as pessoas cometeram no passado, antes de Jesus ter vindo, foi lançado sobre ele. E a consequência disso é que a ira de Deus destinada a todo pecador, que é capaz de fazer com que nós passemos a eternidade nas trevas no inferno, separados e castigados por um Deus justo e santo, aquela ira foi levada, foi direcionada por Jesus na cruz. Eu queria mostrar um pedaço de um vídeo, de uma animação para os irmãos, só para a gente entender um pouquinho de como foi esse receber aquilo sobre a cruz. Como foi essa ira de Deus, ou a amplitude desse sofrimento que Jesus teve que padecer, desse cálice que ele teve que beber. Eu estava perdido na noite da noite e ainda pensava que conhecia o caminho. O pecado que prometia vida e alegria me levou à sepultura. E não tinha esperança de que você seria o dono
de um rebelde por sua vontade. E se você não tivesse me amado primeiro, eu ainda o recusaria. Mas enquanto eu corria minha corrida para o inferno, indiferente ao custo, você olhou para o meu estado lastimável e me levou à cruz. E eu descobri o amor de Deus revelado. Você sofreu em meu lugar. Você suportou a ira reservada para mim. Agora tudo que eu conheço é graça. Aleluia. Tudo que eu tenho é Cristo. Isso. Além da cruz, havia algo que fazia até o próprio Jesus estremecer. A ira de Deus destinada ao pecador. A ira de toda a humanidade foi o cálice que Jesus bebeu. A ira de Deus. É como se Deus tivesse, como se Jesus estivesse segurando ou recebendo em seu corpo a ira de Deus, a justa e santa ira de Deus, e ao mesmo tempo protegendo a mim e a você. O que é a cruz em comparação com a ira de Deus? O que é o sofrimento de uma cruz em comparação com a consequência do pecado de gente do passado, do presente e do futuro? É muito mais profundo. Essa ideia de Deus ter escolhido levantar Jesus para estar em nosso lugar é muito mais profunda do que a gente imagina. São consequências terríveis. E aí você pode perguntar, mas onde há o amor de Deus nisso? O amor de Deus está no fato que Ele entregou Jesus para morrer por nós. E Jesus tinha tudo o que Ele precisava para não sofrer e não passar por tudo aquilo que Ele passou. Mas Ele passou para que eu e você pudéssemos hoje ter um relacionamento com Deus, ter o perdão dos pecados. Ele se fez maldito para que eu fosse aceito. Ele tomou o meu, Ele tomou o seu lugar. A Bíblia diz, em Salmo 11, de 5 a 6, falando sobre a justa ira contra o perverso, de que Deus não abomina e não detesta tão somente o pecado. A gente gosta e eu aprendi essa frase desde pequeno no Evangelho, de que Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Existem alguns textos bíblicos que sugerem que Deus não só abomina e detesta o pecado, mas também abomina aquele que o comete. Lembrando que Deus sabe todas as pessoas aqui, o coração de todas elas, e sabe quem se entregará a Ele e quem não se entregará. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e o vento abrasador será parte do seu cálice. É o texto que nós tínhamos lido. Provérbios 17, 15. O que justifica o perverso e o que condena o justo são abomináveis para o Senhor, tanto um como o outro. Nesse texto não está falando do pecado em si, está falando da pessoa que comete o erro. Aquele que passa a mão na cabeça do perverso e deixa para lá, e aquele que condena aquele que é o justo, esse é abominável para o Senhor. Nós precisamos entender que Deus não odeia somente a violência, Ele odeia também aquele que a pratica. O amor de Deus, ele se manifesta assim. Se ele ama, por exemplo, uma criança, Ele odeia
o aborto. Se ele ama o casamento, ele odeia o divórcio. Se ele ama a sua criação e tudo aquilo que ele fez, ele odeia quem faz mal a ela. E essas são as pessoas pelas quais ele morreu. Ele morreu por pecadores, por aqueles que são chamados pela Escritura de inimigos de Deus. E como foi a demonstração desse amor e ao mesmo tempo a demonstração da justa ira dele? Foi feita lá na cruz. E por que Jesus bebeu esse cálice? Olha esse texto comigo de Gálatas 3. Maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé. Pelo contrário, quem praticar estas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu, e aqui a palavra redimir significa libertar, pagar o preço para ter, da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele tomou o lugar nosso, ele nos substituiu na cruz. Ele foi envergonhado e considerado maldito por gente que o desprezava, como eu, como você. Pecadores que são capazes de chegar às últimas consequências no que diz respeito a ofender a Deus, que muitas vezes não medem seus pensamentos e atitudes, ou não consideram que aquilo pode estar agredindo alguém e ofendendo o próprio Deus. Tiago diz: porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. A lei de Deus é como uma bexiga que, se você fura, estoura tudo. Se você erra num ponto da lei, você erra em toda a lei. Ou seja, a lei serve para mostrar que eu e você somos merecedores da ira de Deus. Mas ela aponta para a graça de Deus, porque Jesus substituiu o nosso castigo. Ele se tornou maldito. Ele nos livrou da condenação. E essa substituição ela foi algo tão profundo que ela tem que nos impelir a ter uma vida diferente. Por isso que Paulo fala: olha, eu estou crucificado com Cristo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Esse nosso Senhor Jesus nos justificou. Deus escolheu um povo para salvar, mas esse povo é mau e merece o inferno. Eu e você merecemos isso. A única forma de salvar este povo é transferir o seu pecado para alguém santo o suficiente que pudesse satisfazer a justiça de Deus. E a única pessoa que tem esses requisitos é Jesus, plenamente homem, plenamente Deus. Só o santo poderia se doar e absorver a minha e a sua culpa, nos impelindo a um relacionamento profundo com Deus. Jesus bebeu o cálice em nosso lugar e nos colocou em uma posição de justos. É por isso que ele teve que beber o cálice. É por isso que ele bebeu o cálice, para que eu não precisasse tomar o cálice. A ira de Deus, ela não vai cair mais sobre aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus. O fato de Jesus ter substituído eles na cruz. Mas é bem verdade que essa mesma ira que caiu sobre Jesus, que o deixou angustiado momentos antes, por tamanha dor, por tamanha separação, por tamanho castigo, ela ainda está prometida para todo aquele que comete, eu creio que um dos piores pecados: desprezar a demonstração do amor de Deus, desprezar o sacrifício de Jesus por nós na cruz.
Isso é grave. É como ouvir e não dar ouvidos. É como ignorar. É como deixar para lá tamanha demonstração de carinho e de amor. E essa ira de Deus está destinada àqueles que não vão reconhecer a Cristo. Eu espero que não tenha nenhum dentre nós aqui que esteja nessa condição. Mas se ainda está, hoje é tempo de boas notícias. E a boa notícia é que esse mesmo Jesus oferece hoje ainda o perdão dos pecados. Após ter nos substituído na cruz, levando sobre si a culpa e a condenação pelo pecado, recebendo em seu corpo a justa ira de Deus, a boa nova é que Jesus ressuscitou. E Ele está vivo. O nosso Redentor vive. O nosso Libertador. Aquele que nos amou tanto, que não evitou beber o cálice da ira do Senhor e receber sobre Ele tudo aquilo que nós merecíamos. Ele está vivo para nos conduzir a uma vida de intimidade, de relacionamento com Deus. Atos 2, 23 e 24 diz: este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. Não foram os judeus que interpretaram mal Jesus e por causa deles ele foi até a cruz. O próprio Deus enviou para lá. E ele com suas próprias pernas foi caminhando para aquela cruz. Ele estava disposto sim a pagar o preço por nós. Se ele não quisesse, não o faria. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E depois ele subiu aos céus e voltará. Por isso nós estamos a esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Há uma parte muito alegre, muito feliz nessa mensagem, que é o fato de que eu e você, que entregamos nossa vida a Cristo e confiamos tão somente na obra redentora por nós, na cruz, podemos viver na perspectiva de um futuro glorioso na presença de Deus. Viver o agora de uma forma intensa, reconhecendo e engrandecendo a Deus através da nossa vida. Não dando mais lugar ao pecado, mas vivendo a novidade de vida que Jesus conquistou na cruz por nós. A alegria da esperança de saber que o que está destinado para nós já não é mais a ira do Senhor e o inferno merecido pelas nossas ofensas, mas o céu e a eternidade, colocadas para que eu e você pudéssemos desfrutar eternamente da presença de Deus. E o nosso chamado hoje é viver de acordo com essa perspectiva, em reconhecimento a todo o peso que foi levado por nós lá na cruz. Isso tem a ver com o seu dia a dia, irmão. Se você se esquece da cruz nas suas decisões, você vai estar mais uma vez desonrando a Deus e rebaixando o tamanho do sacrifício que Ele teve por mim e por você. E isso tem que pesar no nosso dia a dia. Isso tem que pesar. Não podemos viver como ingratos, como gente que não conhece a amplitude daquele sacrifício e que vive ainda na prática do erro, do pecado, desprezando toda aquela obra que foi feita. Seria muita ingratidão. Fora o fato das promessas de Deus, né? Então essa mensagem, ela tem como conclusão encontrar duas pessoas. Aquelas pelas quais Jesus já bebeu o cálice da ira de Deus e que foram destinadas a uma vida eterna com Deus, e aquela das quais ainda estão destinadas a beber o cálice. Se há alguém aqui, irmãos, que ainda não entregou
a sua vida para Jesus Cristo, não se posicionou entendendo aquele sacrifício substitutivo, se há alguém aqui que ainda confia naquilo que pode fazer para ganhar o favor de Deus, volte, saia dessa condição, entregue-se e confie totalmente em Cristo. Por favor, faça isso. A mensagem das boas novas do Evangelho é que hoje você pode se entregar a Deus. É que hoje é o dia da sua salvação. Hoje é o dia em que você vai parar de confiar em você e naquilo que você pode fazer e vai depositar toda a sua confiança em Jesus Cristo e naquilo que Ele já fez. E aí o seu pecado, e aí a sua culpa, a sua condenação são direcionadas para Ele, para Jesus Cristo. E você pode desfrutar do perdão e de uma vida de qualidade, uma vida de um relacionamento profundo com Deus. Então tem esses dois tipos de aviso. Existe ainda um cálice. João 3,36. Abra sua Bíblia, por favor, nesse texto. Nós estamos terminando. João 3,36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus, o cálice, sobre ele permanece. E há um versículo também para o povo de Deus, aqueles que já dependem plenamente de Jesus para a sua salvação, lá em Efésios 2, 6 e 7. Que nos fala qual é o objetivo de Deus. Um dos objetivos de Deus é em ter feito tamanho sacrifício. A glória dele na manifestação do Evangelho através das nossas vidas. Diz assim: Deus nos ressuscitou com Cristo para mostrar a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O objetivo de Deus é que a glória dele seja manifesta em toda a terra, através da minha e da sua vida, como milagres ambulantes que foram resgatados da terrível ira de Deus, pelo amor de Jesus Cristo. Amém? Então, abaixe sua cabeça, feche os teus olhos e nós vamos juntos pensar um pouquinho sobre tudo que foi falado. Talvez hoje você passou a entender a profundidade daquilo que Jesus fez. De que todo aquele sofrimento na cruz foi só parte daquilo tudo que Jesus provou ou sofreu. E talvez isso impulsione você a valorizar mais o sacrifício de Cristo e colocar mais diante do Senhor aquelas decisões que você tem tomado. E eu quero perguntar para você: Deus falou com você? Você quer se consagrar mais uma vez? Você quer dizer: Senhor, eu quero dedicar os meus dias, eu quero dedicar a minha vida, eu quero dedicar as minhas decisões, eu quero dedicar todo o meu tempo para a Tua glória. Se essa é a tua vontade, diante do tamanho sacrifício de Cristo, eu queria que você se colocasse em pé. Porque eu quero orar por você, pelo renovo da atitude, da ação que você quer colocar diante de Deus. Senhor, eu quero me consagrar mais, eu quero valorizar mais aquilo que o Senhor fez. Eu sei que tem coisas que de alguma forma eu tenho feito que não tem levado a Ti uma vida de gratidão, uma vida que honra a Ti. E eu quero que o Senhor transforme isso e me ajude a engrandecer em tudo. Coloque-se de pé, nós vamos orar juntos.
Se Deus falou com você e te desafiou, pela fé, unidos nós vamos orar. Amém. Amém. Vamos orar. Querido Deus, eis os teus filhos, que mais uma vez, Pai, foram impactados pelo teu Evangelho, a tua mensagem na cruz, a substituição que Cristo fez na vida deles, e toda a obra maravilhosa do Senhor. Eu quero pedir, Senhor, que o Senhor abençoe a vida desses irmãos, que mais uma vez disseram: Senhor, eu quero viver intensamente para Ti. Eu quero honrar o Senhor na minha casa, no meu trabalho, em tudo que eu estou fazendo, Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor ajude cada um deles. Ajude a ser testemunhas, milagres ambulantes do Senhor, para que as pessoas olhem para a vida deles, Senhor, e queiram se aproximar de Ti, Senhor. Por favor, eu peço isso em Teu nome. Amém. Continue de olhos fechados e eu quero fazer mais um convite. Eu quero fazer um convite para você que talvez ainda não tomou uma decisão ainda de se entregar totalmente a Jesus. Talvez até hoje você ainda esteja confiando de que aquilo de bom que você possa fazer possa ganhar créditos no céu. Mas a verdade é que a salvação vem através de Jesus Cristo. E se Jesus tocou no seu coração, se o Espírito de Deus falou com você através dessa palavra, eu também quero orar por você. E eu queria pedir que você se colocasse em pé. Vai ser uma alegria maravilhosa para nós. E a alegria nos céus quando o pecador se arrepende e volta para Deus. Você quer entregar sua vida para Jesus? Fique de pé, nós vamos orar por você. Amém. Como Deus é glorificado com ações assim. Mais alguém quer entregar sua vida, seu coração e confiar tão somente em Jesus para a sua eternidade? Fique de pé. Amém. Glória a Deus. Continue orando, irmãos. Tem mais alguém? Amém. Vamos orar por esses queridos. Pai, nós estamos felizes. Muito felizes. Porque sabemos que o Senhor faz uma obra fantástica no nosso coração. Porque a Tua palavra, ela é maravilhosa, Senhor. Ela desafia o nosso coração a estarmos diante do Senhor em humildade. E essas irmãs que se levantaram, Senhor, elas reconhecem que não há saída para a vida delas se não for pela graça do Senhor Jesus. E eu sei, ó Deus, que o Senhor já tem trabalhado na vida delas. Eu sei que a Tua palavra tem sido ministrada ao coração delas. E elas querem se entregar completamente a Ti, como todos nós fizemos algum dia. E eu peço, Senhor, que o Senhor cuide dessas Tuas ovelhas. São Tuas, Senhor. E não há ninguém que possa cuidar como o Senhor cuida. Que o Senhor abençoe, ó Deus, para que cada dia mais possam crescer no conhecimento do Senhor. Que elas possam ser abraçadas pela nossa igreja, pela igreja do Senhor, ó Deus. E possam desfrutar do testemunho cristão de uma forma intensa. Cuida, Senhor. Eu não sei o que está passando na vida delas, eu não sei qual é a situação tão difícil talvez que elas estejam vivendo. Mas eu sei que o Senhor é poderoso, Deus. Eu sei que o Senhor as ama profundamente, porque o Senhor tem demonstrado o seu amor na minha vida. E eu peço do Teu cuidado, do Teu mais profundo cuidado. Usa as nossas vidas para sermos canal de bênção na vida dessas queridas. Em nome de Jesus. Amém. 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 Graças a Deus. Deus abençoe vocês, tá?
E Deus nos abençoe para que nessa próxima semana possamos refletir e brilhar cada vez mais a imagem de Jesus.